fazer um resuminho aqui do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Esse capítulo a gente pode resumir em batalha espiritual. Se eu fosse dar um título para ele, eu diria que é batalha espiritual. Na verdade, esses irmãos estavam sendo oprimidos, perseguidos por pessoas e tribulados por situações. E essas batalhas, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá algumas dicas de como vencê-las e superá-las. Ele fala que quanto à nossa reunião com o Senhor, quando vamos nos encontrar com o Senhor, que a gente não saia rapidamente da nossa mente, do nosso entendimento, que a gente não seja distraído, seja enganado, quer por palavra, quer por palavra escrita, palavra falada, pregada, ou por espírito, por emoções, sensações, opressões, nada disso. Ele quer que você seja firme naquelas convicções que você recebeu da palavra dele, na palavra escrita, na palavra de Deus. Portanto, a gente vai contemporaneizar essa palavra. Não vou me referir à volta do Senhor, à segunda vinda do Senhor, mas ao momento, à nossa reunião com o Senhor no momento, à nossa interação com o Senhor no momento. Não se distraia por palavras escritas ou faladas, ou por sensações, opressões, sentimentos que possam vir distrair você de Deus. Essa palavra é oportuna para cada um de nós, para nós estarmos claros, convictos daquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que é concreto. Quando nós vivemos assim, nós nos sentiremos seguros, firmes, inabaláveis, diante das tribulações que vêm e diante das perseguições. Sempre lembre, perseguições são pessoas e tribulações são circunstâncias. Então, durante a batalha espiritual, a gente precisa estar claro, fixo e convicto daquilo que nós recebemos por meio da palavra, para não sermos enganados por situações ou por pessoas. Isso fará de nós estarmos firmes diante dessa batalha. O inimigo ele vai trabalhar nesse sentimento. Ele vai por meio de espíritos, isto é, por meio de opressões, por meio de sentimentos, por meio de palavras ouvidas e por meio de palavras escritas, tentar tirar você da presença do Senhor. E aí ele consegue vencer a batalha. Como saber que é o anticristo? Ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. O casamento tem um princípio de Deus, ele se levanta contra. A fidelidade tem um princípio de Deus, ele se levanta contra. Os princípios de respeito e amor ao próximo, não furtar, não cobiçar, etc, etc, ele vai levantar contra. Ele levanta contra tudo que se chama Deus, todos os princípios divinos. E no versículo 6 ele fala a respeito daquilo que o detém. E nisso nós já compartilhamos algo, então eu não vou entrar nesse detalhe. Você sabe o que detém ele. Então fique atento, seja um vencedor para deter o inimigo, não só na sua vida, mas na vida daquele que está próximo a você. No versículo 7 ele fala que esse ministério da impiedade já opera, e realmente ele já opera. No primeiro capítulo, no primeiro livro de João, capítulo 2 e no capítulo 4, ele fala que o anticristo já está operando. Um dia ele vai se manifestar, mas os princípios de muitos anticristos que vêm contra tudo que se chama Deus já está operando dentro até da igreja. Mas aqui ele aborda a vitória. O Senhor Jesus o vencerá. De que forma? Ele o matará e o destruirá. Matar e destruir são coisas diferentes. Jesus o matará com o sopro da sua boca, que é a palavra em grego que está ali, é pneuma da boca. O pneuma que sai da boca, isto é, o espírito que sai, o sopro que sai da boca. Isso se refere à palavra de Deus.
Jesus o matará com a palavra que ele exercitou e deu exemplo no capítulo 4 de Mateus, quando ele foi tentado no deserto e Jesus falava, está escrito. Satanás tentava e ele falava, está escrito. Satanás o tentava e ele falava, está escrito. Então, com a palavra de Deus, nós derrotamos e aniquilamos e matamos o inimigo. Mas aqui também diz que ele o destruirá pela sua vinda. Destruir é ao contrário de construir. O inimigo construiu a sua obra, construiu o seu principado. E Jesus, na sua vinda, vai destruir as suas obras. No capítulo 16 de Apocalipse, quando vem os flagelos, as taças, é Jesus destruindo as obras, tudo aquilo que foi construído e edificado pelo inimigo. E no capítulo 19 ele vem e com o sopro da sua boca ele destrói, ele mata as nações, os inimigos. Então hoje nós temos essas duas armas, que é matar o inimigo com a palavra de Deus e destruir as suas obras com a presença de Jesus. Quando Jesus está presente, as obras são aniquiladas. Leia os evangelhos e você vai ver que quando Jesus chegava num lugar, as obras do maligno eram destruídas. Ele chegou num casamento, tinha tristeza porque o vinho tinha acabado e Jesus transformou, destruiu a obra do maligno. Ele chegou diante de um leproso que estava oprimido pela doença da lepra e ali então a obra do inimigo foi destruída. Ele chegou diante de um possesso, ele chegou diante de um paralítico. Aonde ele chegava, as obras do inimigo eram destruídas. Então hoje nós podemos aniquilar o inimigo pelo falar a palavra de Deus. Está escrito. E nós podemos destruir as obras do inimigo trazendo a presença de Jesus. Jesus estando presente na sua vida, você trazendo Jesus à vida das pessoas, levando as pessoas a invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você tem a presença do Senhor. E aí você vai destruindo as obras que o inimigo construiu na vida daquela pessoa ou na sua própria vida. Mas o inimigo ele é espertinho, ele tem muitas formas, poderes, artifícios, argumentos, ele age na mente, por isso que você tem que estar convicto na sua mente, e ele vai tentar de todas as formas lutar contra você, contra o seu falar e contra você ter a presença e permanecer na presença do Senhor. Então ele vai usar os seus poderes. No entanto, é dito aqui que ele só vai conseguir enganar as pessoas, quer dizer, Deus vai permitir ele enganar as pessoas que não amam a verdade. Versículo 10 ele fala isso. As pessoas que não amam a verdade vão ser enganadas. Deus vai permitir eles serem enganadas pelo inimigo. Mas se você ama a verdade, você vai ser guardado desse engano. Você sabe o que é amar a verdade? O que é amar a verdade? Eu vou deixar isso de tarefa para você responder na reunião de amanhã. O que é amar a verdade? Então, aqui nesse final de capítulo, a gente vê dois tipos de pessoas: as que amam a verdade e que Deus escolheu, e que Deus então enviou o Espírito para elas, e as que não amam a verdade, aquelas que Deus permitiu que o inimigo as enganasse. Graças a Deus nós temos tido essa experiência de amar a verdade. E o Senhor tem nos guardado e nos livrado do engano, da mentira, de Satanás, dos poderes malignos. Mas nós precisamos estar alertas e observar aqueles que ainda estão debaixo do engano, orar e interceder por eles. Eles precisam da sua intercessão, porque você é que vai deter o inimigo. No final do capítulo, então, o apóstolo ele dá uma bênção, ele determina, dá um bom destino para esses irmãos. E esse bom destino está relacionado em que eles permaneçam firmes, que eles guardem as tradições. Permanecer firmes é justamente o que diz no final do livro de Efésios. Depois de passar por todas
tentações, provações, permanecer inabaláveis. Capítulo 6 de Efésios. E aqui ele determina isso é uma determinação, isso é uma ordem espiritual, um bom destino para que esses irmãos então sejam vitoriosos. Ele está usando a sua boca para abençoar essas pessoas, esses irmãos de Tessalonicenses, esses tessalônicos. Então, ele também diz que guarde as tradições. Tradições não são suas tradições relacionadas à sua religião. Quem é católico, quem é evangélico, quem é pentecostal, quem é tradicional. Muitas vezes nós vamos ter uma tendência a usar essa palavra para a nossa tradição religiosa. Mas aqui é a tradição da palavra, dos oráculos de Deus. É você conhecer realmente os princípios de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e guardar essas tradições, guardar a palavra de Deus e não se estribar por outros caminhos, outras doutrinas, outros ensinos, e achar que esses ensinos é que ele se refere aqui a essas tradições, mas são as tradições que a palavra de Deus nos dá, nos ensina. Por fim, ele fala que Deus os console e os confirme em toda boa obra. Deus consola o nosso coração e Ele consola pela sua própria presença. A presença de Deus é o nosso maior consolo. E Ele confirma as nossas obras quando então nós as fazemos pelo Espírito. As obras são então carimbadas pelo Espírito, confirmadas por Deus. Essa é o destino que Paulo dá para esses irmãos. Esse é um destino que nós devemos pegar. Senhor, me console com a sua presença seja contínua e que eu não saia da sua presença, porque Deus não quer nos abandonar, nós é que saímos da presença. Me ajuda a permanecer na sua presença e confirme a obra das minhas mãos, que as obras das minhas mãos possam então representar uma inspiração que veio de dentro, que veio do Espírito e possa se traduzir em obras, em ações concretas.